Olá, meus queridos, muito bom dia para você. Ótimo dia, dia maravilhoso, dia que fez o Senhor para nos abençoar, dia que o Senhor nos permitiu dormir e acordar, dia abençoado. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amém, queridos? Dia de chuva, eu amo a chuva, não sei você, mas eu sou apaixonada pela chuva. Tudo que Deus faz é perfeito, né? A chuva cai, faz nossas sementes brotarem, para nos dar o alimento, nos dar o fruto da terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe as nossas vidas e que cada gota dessa de chuva que caia seja de milagres para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler para nós aqui, em Lucas 16, 19, está escrito assim. É a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimos, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheios de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E o rico morreu e apenas foi sepultado. A Bíblia não diz o que aconteceu com o rico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos, fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos, ressuscitasse. Queridos, peço perdão a vocês pela minha dificuldade de leitura, pois existe um problema de visão muito sério em mim e estou orando para Deus me curar e me cuidando, tá? Em breve eu melhoro. Mas deu para vocês entenderem, né? Essa passagem fala de Abraão, ou de Lázaro e o rico. Queridos, já começando, abrindo a tua mente, e você pode pensar aí do lado de lá, dizer, então todos os ricos irão para o inferno? Não. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece e não lhes acrescenta dores. Então a riqueza é um dom de Deus. A riqueza é uma bênção do Senhor, desde quando ela venha com fruto do seu trabalho, com honestidade, com dignidade, a riqueza é bênção. Porém, queridos,
Quando Deus nos dá uma riqueza ou nos dá um tesouro grande, Ele não nos dá apenas para os nossos deleites. Ele dá para nós e para também nós repartirmos com o nosso próximo. Para nós abençoarmos o nosso próximo. Veja que esse rico aqui poderia também ser um pobre, porém era um rico e a palavra fala sobre ele. Este rico aqui tinha Lázaro mendigando à sua porta todos os dias e ele vivia uma vida regalada. Lázaro todos os dias estavam ali sendo lambido, tendo as suas chagas lambidas pelos cães à porta dele. E ele não se compadecia. Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Isso prova que aquele rico tinha uma mesa farta e não alimentava o seu próximo, que estava ali à sua porta mendigando, numa situação de miséria. Ele apenas estava focado na sua própria necessidade, nos seus próprios deleites. Ele não se preocupou com o próximo dele. Então, o mal deste rico foi ele ser um rico perverso. Um rico mau. Ele não se compadeceu com a dor do seu próximo. Ele não entendeu que aquele mendigo não tinha condições nenhuma para se alimentar. Estava ali almejando para comer as migalhas que caía da sua mesa. E ele não convidava para sentar à sua mesa, pois era um mendigo e estava cheio de feridas, mas também não fazia nenhum prato para dar. Queridos, se você não quiser botar na sua mesa alguém, não quer dizer que você não pode ajudar. Não quer dizer que você não pode estender a sua mão e abençoar uma pessoa. Não é necessário você levar a pessoa para dentro da sua casa. Mas se a pessoa já está na sua porta e você tem condição de ajudar, e você sente que realmente aquela pessoa é um necessitado, e você não estende a sua mão diante do Senhor, diante de Deus, você é uma pessoa mau. Você não se compadece do seu próximo. Você não sente a dor do seu próximo. E a palavra de Deus diz que um dia morreu Lázaro. Mas o rico também morreu. E a Bíblia é muito clara, a palavra é muito clara quando diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, a um lugar já de paz. E aquele rico, por ser um rico mau, foi levado já para um lugar de tormento. Queridos, existe aí uma palavra para que você e eu reflita. Quando uma pessoa boa morre, que pratica o bem morre, ela já vai para um lugar de descanso. Até o dia do juízo final, ela já está dormindo em lugar, repousando no lugar de descanso. Mas quando uma pessoa má morre, ela já vai esperar o julgamento final num lugar atormentada já. Porque veja que ele pediu a Abraão para permitir que Lázaro fosse avisar os irmãos dele, para que não fosse para o lugar que ele estava. E ele rogou para Abraão que permitisse Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água onde ele estava e colocar na ponta da língua dele, porque ele estava atormentado nessas chamas. Queridos, qualquer pessoa com bom raciocínio entende que chamas é do fogo. Chamas é de fogo. Ele já estava em lugar de fogo, em um lugar atormentado com fogo. E Abraão disse o que para ele? Que ouçam os profetas. Queridos, cada pessoa que profere a palavra do Senhor é um profeta, é uma boca de Deus falando para você. Que você ouça enquanto pode, enquanto é tempo. Para que amanhã, quando eu e você sair dessa terra, a gente não vá para esse lugar de tormento, mas que nós já saiamos daqui da terra para um lugar
de descanso, até o dia que Deus irá nos julgar e nos conduzir ao céu. Porque se sairmos dessa terra sem uma aliança com Cristo, sem praticar obras boas, ações boas, nós já saímos desse lugar, da terra, e a nossa alma já vai para um lugar se atormentado. E é nas chamas, onde você viu claramente a palavra falar aqui. Ele rogou a Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo da água que ele estava, porque ele estava atormentado nas chamas, no fogo. Queridos, a palavra de Deus nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Todos nós sabemos praticar o bem. Não praticamos por causa da ruindade, a maldade, a dureza do nosso coração. Quando eu e você retém as nossas mãos para abençoar um necessitado, para não abençoar um necessitado, nós estamos cometendo pecado. Porque nós temos condições de ajudar e nós nos retemos. Então me diga, queridos, que prazer tem Deus em ver uma pessoa rica, bem posicionada financeiramente, se essa pessoa não estende a mão para ninguém, para ajudar ninguém. Reflita, porque a maior prova que Deus é na nossa vida é o amor. E se não temos o amor, não temos Deus. E se não temos Deus, não vamos para perto dele. Não vamos morar no céu. Porque no céu só mora quem tem Deus. Só vai morar no céu, na casa de Deus, quem tem ele. Quem é o verdadeiro filho dele. E o filho de Deus pratica as obras do seu pai. Pelo menos ele luta para obedecer os mandamentos do seu pai. Mesmo com toda fraqueza, mesmo com toda falha, mesmo muitas vezes deslizando, caindo, ele se levanta e se ergue e continua lutando para agradar o seu pai. Todos nós somos pecadores e falhos. Todos nós temos momentos de deslizes, momentos de pecados. Mas não podemos viver na prática constante dos erros, dos pecados. Não podemos, não devemos. Poder até pode. Mas a gente não deve, por consciência que Deus não se agrada e que práticas errôneas e pecaminosas nos afasta de Deus e nos leva ao inferno. Então, queridos, quando o Senhor usar alguém para falar do amor dele para você, abra o seu coração, porque é um profeta de Deus. É a boca de Deus falando com você. Não endureça o coração. Ouça e obedeça, porque você pode estar tendo um grande livramento de ir para o inferno. É real, queridos. A Bíblia diz que é um lago de fogo e enxofre que nada apaga. E lá, a Bíblia diz que ninguém morre. Não vai morrer, não. É eternamente lá. Mas por que que Deus permite? Você pode perguntar. Deus não é amor? E por que Ele permite que o ser humano vá para um lugar tão horrível, tão doloroso, tão ruim como o inferno? São as escolhas que o próprio ser humano faz. Deus, ele não quer ninguém no inferno. A palavra de Deus nos diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Porém, no Salmo diz que vai ser também para todas as gente que se esquece de Deus. Vocês têm se esquecido de Deus? Ainda está em tempo, queridos, de nós nos lembrarmos do Senhor. A palavra de Deus diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, que dele não tenha contentamento, não tenha alegria. E esse dia mau pode chegar hoje para a sua vida. Esse dia mau pode chegar agora. O que será de você partir desse mundo sem uma aliança com Cristo? Ele não deixou
Lázaro vir como morto avisar aos parentes, aos irmãos daquele rico. Ele disse àquele homem que ouça os profetas. E note que ele diz que existe um grande abismo de um lado para o outro, entre os dois. De sorte que quem está no inferno não pode ir para o céu e quem está no céu não pode ir para o inferno. Não pode. O único que pode livrar a tua alma e a minha alma do inferno chama-se Jesus Cristo. Deixa o amor de Cristo entrar no teu coração. Isso aqui a palavra se refere a um rico, mas existem muitos pobres com coração mau e perverso também. Mesmo na sua pobreza, querido, mesmo no seu pouquinho, você pode dividir com o seu próximo. Tem 1 quilo de arroz, divida no meio, dê. Se você sente que é verdade, que aquele que está te pedindo, aquele pedinte, está realmente necessitado, é um trabalhador, está desempregado, está passando fome, estenda a tua mão, divida. Tem 0,5 quilo, divida no meio. Abençoe outras vidas. Se compadeça do seu próximo. Não faça vista grossa quando você vê alguém sofrendo. Não vire o rosto, não. Porque Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. E Ele está vendo que as nossas ações de ignorar a necessidade do nosso próximo é apenas pela própria maldade que está dentro dos nossos corações. Que Deus nos livre hoje do inferno. E que eu e você venham dar ouvido aos profetas de Deus que estão na terra pregando a palavra do Senhor. Que nós venhamos escutar e colocar em prática. Às vezes nós paramos para escutar tantas coisas. Perdemos tempo para dar ouvidos a tantas coisas banais que não têm nenhum sentido, que não enriquecem nada a nossa alma. E a palavra do Senhor, muitas vezes, a gente não quer. Queridos, uma vez aconteceu comigo. Eu fui falar de Cristo para um homem e ele disse que Deus dele era o dinheiro dele. Ele disse, meu Deus é o meu dinheiro. Veja quão grande soberba desse ser humano. Então, queridos, e ele não era um rico, ele era um trabalhador comum, de baixa renda. Era apenas um trabalhador. Então, se ele já era ruim, pobre, se fosse o rico, ele seria ainda mais soberbo. Mas eu quero te dizer, queridos, que existem muitos ricos bons, muito rico, humilde, simples, com coração bom, abençoador. Eu conheço, eu tenho amigos assim. Simples, que você não diz que é rico. Humilde, que você não diz que é rico. E eu me apaixono por essas pessoas. Eu simplesmente os amo. Isso é lindo. É lindo, é maravilhoso. E para você, irmão, que já conhece a palavra e ainda não é rico, ainda está na pobreza e já é soberbo, já tem um coração endurecido para abençoar o seu próximo, quero te dizer que para você que já conhece a palavra, Deus nunca vai permitir que você seja rico. Porque Ele não quer você no inferno. Ele vai te manter com pão diário, no limite, por amor à sua própria alma, para que você não pereça no inferno. É por isso que muitos de nós, que já conhecemos a palavra, Deus não permite chegar em grandes lugares, galgar grandes degraus, porque Ele sabe e ficará soberbos. E aí Deus não permite por amor às nossas almas. Mas se Ele olhar para dentro do seu coração e ver um coração humilde, um coração bondoso, vamos falar com o nosso Pai? Pai, te adoro, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és justo e é fiel. E eu te adoro, Pai, nesta hora. Te exalto e te apresento, meu Pai, esta vida que ora comigo neste momento. Senhor, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho,
Apaga os meus pecados e os pecados, meu Pai, desse teu filho que ora comigo de diante da tua face. Usa de misericórdia para conosco, Pai. Nos dá um coração limpo, puro, santo, um coração abençoador, um coração cheio de amor para com o nosso próximo. Senhor, nos ajuda a ouvir a tua palavra e a obedecer. Nos ajuda, Senhor, a amar nosso próximo e sentir a dor dele. E repartir, meu Pai, os nossos bens, o nosso alimento espiritual e também material com eles. Nos ajuda a sentir a dor do nosso próximo. Senhor, em nome de Jesus, nos faz melhor hoje. Nos limpa, nos purifica, nos santifica. Vai em nossos caminhos nesse dia, quebrando todo o laço do maligno, Senhor. Jogando por terra, meu Pai, todo e qualquer plano, projeto, desejo e feito do mal. Faz cair por terra, meu Pai, toda inveja, todo olho grosso, toda praga, toda maldição lançada contra as nossas vidas. Meu Pai, nos reveste com as tuas armaduras, nos enche do teu Espírito Santo, nos lava por dentro e por fora com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Visita as vidas, meu Pai, que tem sido instrumento na mão do maligno. Toma essas almas da mão do mal, Senhor, pois o teu Filho Jesus Cristo morreu para salvá-las. E eu sei que o teu amor por elas é imenso. Mas elas têm aberto a porta, Senhor, do coração delas para o mal entrar. Abre os olhos do entendimento. Faz essas pessoas entenderem que o inimigo está enganando eles para levá-los para o inferno. Mas que o Senhor tem um céu de luz aguardando por eles. Que eles venham entender que não existe coisa melhor do que obedecer ao Senhor. Que não existe coisa melhor do que agradar ao Senhor, que a maior riqueza que o ser humano pode ter é a salvação da sua alma. Senhor, leva a tua presença para onde estivermos. Pai, não nos deixa, Senhor, sem a tua presença, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, se a tua presença não for comigo, não deixe eu dar um passo, meu Pai. Em nome de Jesus, leva a tua presença para esta pessoa que ora comigo, para o lado dela, Senhor. Repreendendo a intriga, a confusão, a separação, a desunião, o desamor, a frieza conjugal, meu Pai, a frieza espiritual, meu Pai, a desunião, meu Deus. Repreende a miséria, a pobreza, o atraso, desfaz as amarras do maligno, nó, meu Pai, na vida espiritual, sentimental, física, intelectual, financeira, amorosa desta pessoa que ora comigo. Nos cobre com o manto sagrado do teu Filho. Nos cobre com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Se tu nosso escudo e nossa proteção, Senhor. Vai em nossa frente, aplana nossos caminhos. Tira as barreiras, meu Pai, dos nossos caminhos. Tira as pedras dos nossos caminhos, tropeços dos nossos caminhos. Ilumina nossos caminhos para que possamos, meu Pai, nos livrar dos precipícios, das armadilhas do maligno. Nos guarda, Pai. Consagra o nosso dia a Ti. Consagra os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e feitos a Ti. Seja glorificado por tudo, meu Pai. Em nome santo de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que você venha refletir nessa palavra e entender. A riqueza não é pecado. Ser rico não é pecado. Ser rico é uma bênção. A riqueza é um dom de Deus. Mas entenda que o seu próximo precisa do seu estender das suas mãos. Amém? Se inscreve no meu canal, deixa o teu like, deixa o teu amém, deixa o teu pedido de oração, compartilha essa mensagem, me ajuda a alcançar mais corações através da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que o teu dia seja regado pelas bênçãos do Senhor. Um abraço e até a próxima.